Nós ficamos muito gratos pela sua presença. Obrigado a todos os internautas que já estavam aí aguardando, esperando que a gente entrasse no ar. Estamos começando a nossa terceira noite. O tema da noite de hoje será justiça e responsabilidade. O problema do mal será a nossa reflexão da noite. Mas agora nós vamos convidar Breno Amaral para cantar, fazendo a abertura da nossa noite. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito, sim. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, de seguir, caminhar, de saber pra onde eu vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Valeu, Breno. Obrigado pela música. Para aqueles que entraram agora, esta é a terceira noite da nossa 13ª Semana Espírita de Guanambi, Bahia, tendo como tema o problema do ser, do destino e da dor. Palestrante da noite, Cláudio Amorim, com o tema Justiça e Responsabilidade, o problema do mal. Na noite de hoje, o Cláudio vai aceitar aí as perguntas do chat, então, durante a palestra, vocês podem ir perguntando e ele terá aí a possibilidade de avaliar as perguntas e responder aí ao vivo mesmo. Então, podem participar com as suas dúvidas, fiquem à vontade. E agora, Cláudio, eu passo a palavra para você e tenha uma boa palestra. Muito agradecido pelo convite para mais essa Semana Espírita de Guanambi, rogando aos bons espíritos que nos abençoem, nos inspirem e supram com a sua generosidade as nossas deficiências na elucidação da doutrina. É claro que nós gostaríamos de estar juntos, confraternizando-nos de perto, nos abraçando. Nesse momento isso não é possível, mas a vida sempre nos mostra distintas faces por intermédio dos desafios que somos chamados a superar, a enfrentar. Nesse caso, nós estamos falando por intermédio dos meios eletrônicos,
aqui em tempo real, temos feito algumas palestras, no caso, com gravação e a posterior interação via chat, mas aqui em tempo real, das nossas casas, o que significa que isso nos poupa, no caso, quem mora em Salvador, ou uma viagem longa de ônibus até Guanambi, ou uma viagem, por exemplo, de avião até Vitória da Conquista, e depois mais algumas horas de carro até Guanambi, o que deixa uma pegada ecológica, como se diz, em função do combustível fóssil consumido nessa jornada. Então, há um preço, há um peso ecológico nesses nossos encontros à distância. É claro que isso não é nenhum pecado, é claro que isso não deve nos doer demasiado na consciência, mas, com certeza, depois dessa nossa familiarização coletiva com os meios eletrônicos, com o contato por intermédio da internet, certamente nós teremos a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes, por um lado, que é muito bom, e de nos encontrarmos de uma maneira mais amigável ao ambiente. Então, essa reflexão apenas para mostrar como que os desafios nos trazem oportunidades de reflexão e de renovação de atitudes nas áreas, às vezes, mais inesperadas, sobre as quais, frequentemente, nós não tínhamos pensado. Mas o nosso tema da noite de hoje, dentro desse livro clássico de Leon Denis, um dos seguidores fiéis, contemporâneo de Kardec, que é o problema do ser, do destino e da dor. Eu vou falar sobre esse título. O subtítulo da noite de hoje é Justiça e Responsabilidade, o problema do mal. Deixo de antemão avisado, como tenho feito, que devido às instabilidades da comunicação, é possível que tenhamos pequenas interrupções. Caso ocorra, peço paciência, nós retornamos em seguida, tão logo a conexão se restabeleça. Se eu olhar um pouco para o lado aqui, é porque eu estou compartilhando com vocês algumas anotações que foram feitas e que estão em papéis, no próprio livro, em papel e na tela do computador. Feito esse preâmbulo breve, volto a falar sobre o título do livro. Curiosamente, esse livro, do original francês, Leon Denis era francês, como Kardec, ele se chama O Problema do Ser e do Destino. E houve algum acerto editorial, quando esse livro foi publicado no Brasil, para que o título fosse O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu costumo brincar, então, que nós acrescentamos essa dor aí por nossa conta. E por que a gente dá tanta ênfase à dor? É um livro que nessa edição da FEB, essa bela edição da FEB que eu tenho em mãos, ele tem mais de 500 páginas. Eu fiz uma contagem muito rápida em uma versão outra francesa na internet, que é livremente disponível, e a palavra dor, propriamente dita, ela vai aparecer aí por volta de 50, no máximo 60 vezes. Quer dizer que a palavra dor vai aparecer mais ou menos aí uma vez a cada 8 páginas, uma vez a cada 6 ou 7 páginas no máximo. Não é uma palavra que apareça, afinal, com tanta frequência assim. Sem dúvida é uma questão importante. Por quê? Porque na Terra nós somos muito afligidos pelas dores, e as nossas reações psicológicas às dores, aqui nós chamamos normalmente de sofrimento. E por isso esse é um problema importante, é um problema capital. Mas fica uma primeira reflexão. Se nós colocamos o título, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, bom, se a gente consultar aqui no índice, existe um capítulo, que é o 26º, penúltimo, que se chama A Dor. E tem o capítulo 27º, o último, que se chama Revelação pela Dor. Mas a gente tem um capítulo chamado Amor, a gente tem um capítulo chamado A Vontade, a gente tem um capítulo chamado Consciência. Enfim, a gente tem capítulos diversos sobre atributos, qualidades, possibilidades do espírito, da alma, espírito encarnado. Então, da mesma forma que nós resolvemos chamar o livro em português O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a gente podia chamar O Problema do Ser, do Destino e da Consciência. A gente podia chamar O Problema do Ser, do Destino e do Amor. Não existe um capítulo chamado Talento, mas a gente talvez pudesse chamar O Problema do Ser, do Destino
e dos talentos. Essa reflexão para dizer que se nós resolvemos traduzir o título, ou ampliar, na verdade, o título para o problema do ser, do destino e da dor, é porque nós damos ainda uma ênfase bastante grande à dor como problemática nas nossas vidas. Bom, aí nós vamos encontrar uma justificativa, porque nós vivemos num mundo de prova e expiação, então a dor ainda tem uma função muito explícita, a dor ainda tem uma função muito enfática no nosso processo educativo e espiritual. Aí nós vamos encontrar na doutrina espírita uma face consoladora, essa face consoladora que nos aprende, que nos ensina a compreender a dor, a aceitá-la melhor, a conviver com ela produtivamente. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos, vamos dizer assim, de uma outra face da doutrina espírita, que é uma face... Bom, é claro, tem a face da instrução propriamente dita, para nós compreendermos melhor as relações da vida, ou entre a vida e o além-vida, a lógica das vidas sucessivas, a possibilidade e o contato frequente, consciente ou inconsciente, com os espíritos que nos cercam. Então, esses são alguns dos temas, a problemática da obsessão, são alguns dos temas fundamentais da doutrina espírita, que nos ajuda a compreender, a acatar a dor como instrumento educativo, mas que também, por esse lado da instrução, deve nos ajudar a fazer a profilaxia da dor, para que nós não tenhamos tantas dores pessoais e coletivas a consolar. Nós precisamos fazer a profilaxia. Na medida que nós fazemos a profilaxia da dor, nós deliberamos e colocamos em prática pensamentos, palavras e ações que levam-nos a progredir individualmente, coletivamente, em sociedade. Porque a doutrina espírita diz que nós só podemos progredir vivendo em sociedade. Então, essa é uma observação importante, porque o viés que nós vamos dar, nós temos que escolher, nós temos que circunscrever os temas vastos e vamos ter algum viés interpretativo dos temas a partir dos clássicos e a partir das nossas obras fundamentais. É sempre um esforço interpretativo. A palestra espírita não é uma dogmática de soluções prontas ou de determinações sobre como cada um de nós deve viver. A palestra espírita é um intercâmbio de impressões a partir das possibilidades interpretativas daqueles que nos dispomos a divulgar a doutrina, homens e mulheres situados no seu tempo, situados no seu lugar social, que condicionam as nossas interpretações, por mais que nós tentemos evitar esse condicionamento. Então, é um diálogo onde nós vamos aprendendo uns com os outros a partir de diversos pontos de vista que nos animam ou que se nos fazem acessíveis. Pois bem, então, o nosso subtítulo de hoje, Justiça e Responsabilidade, o problema do mal. Eu vou começar a falar de responsabilidade e o problema do mal utilizando dois casos. Né? Um caso próximo de um jovem próximo à nossa família, que há alguns anos se formou em engenharia. E como todo recém-formado, em determinado momento, ele estava ali naquela labuta, naquela busca pelo primeiro emprego. Enquanto ele buscava o primeiro emprego, ainda morando na casa dos pais à época, surgiu uma oferta. E essa oferta era para uma indústria fabricante de cigarros. Esse jovem nunca se assumiu propriamente como espírita, digamos assim, em termos de rotulagem religiosa. A família é espírita. E ele disse para a mãe, mãe, empresa de cigarro não dá para mim não, né? Aí a mãe disse, né, meu filho, porque assim, ela estava deixando ao cargo do livre-arbítrio dele.
porque, afinal de contas, ela não teria o direito de interferir nessa decisão de aceitar ou não uma oferta de trabalho. Mas já que não seria um grande problema para a família mantê-lo por mais algum tempo enquanto ele não encontrasse um emprego, espontaneamente, e aí solicitando a concordância, a opinião dos pais, esse jovem se decidiu por recusar essa oferta de emprego. Então, o que ele fez? Ele se recusou a adentrar uma estrutura mortífera que é a indústria tabagista. Ele podia fazer isso porque as condições econômicas permitiam e tomou a decisão. Fosse mais ambicioso ou descuidado ou indiferente à sorte alheia, poderia ter aceito com toda naturalidade a oferta de trabalho. E é possível que muitas pessoas, conhecendo a situação, tenham dito que era uma bobagem, que a oferta era muito boa, que não tem nada a ver porque o mundo é assim mesmo. Às vezes a gente racionaliza dessa forma, né? Não, o mundo é assim mesmo, tem empresa de cigarro, é legítimo, é legal, você não está cometendo nenhum crime. Não está cometendo nenhum crime ante a justiça dos homens. Mas a consciência desse rapaz dizia que ele estaria cometendo um delito frente à própria consciência. Ele não podia se sentir bem ao colaborar com uma indústria de morte, porque essa indústria de morte fosse bem sucedida, porque uma vez que você vai trabalhar na empresa, você não vai sabotar a empresa, porque é desleal, porque é antiético. Você vai trabalhar para que a empresa dê bons resultados, e bom resultado na empresa capitalista, fundamentalmente, é lucro. Então, ele ia contribuir para que a empresa desse lucro. Lucro aos acionistas que lucram com a morte de milhões de pessoas, a morte precoce de milhões de pessoas no mundo todos os anos, lucram com um sofrimento tremendo e uma sobrecarga, sofrimento das famílias, sofrimento das pessoas, e uma sobrecarga dos nossos sistemas de saúde público e privado, em razão das, pelo menos, dezenas de enfermidades precipitadas pelo tabagismo, e esse rapaz não podia se sentir bem. E é bom, o que isso tem a ver com a palestra espírita sobre o problema da responsabilidade do mal? Tudo a ver. Esse rapaz assumiu uma responsabilidade perante a sociedade, assumiu uma responsabilidade perante o mundo em que vive. Evitou conivir com o mal, ainda que para isso permanecesse na incerteza sobre quando apareceria um outro trabalho. E aí entra a questão da fé, mesmo que não seja uma fé com rótulo religioso. A fé de acreditar que nós podemos fazer o melhor ao nosso alcance, sem temer que alguma coisa nos falte. Acreditando que, em fazendo o melhor, nós conseguiremos os meios dignos para o nosso sustento. Talvez não consigamos os meios de ficar ricos, bilionários, mas para o nosso sustento não faltará. É esse o ensinamento da doutrina espírita, que nós confiemos nesse nível, tomando as decisões que julguemos acertadas na esfera privada e na esfera pública, certos de que a providência não nos faltará. Então, o que esse rapaz fez? Esse rapaz fez a profilaxia do mal. Vamos imaginar uma coisa por hipótese. Os filósofos gostam muito de fazer, e às vezes os cientistas também, uma coisa que se chama experimento do pensamento. Experimento do pensamento é alguma coisa que a gente sabe que provavelmente não ocorre ainda na prática, mas por intermédio do pensamento nós podemos fazer que ocorra e analisar as consequências. Vamos fazer um pequeno experimento de pensamento aqui. E se essa oferta de trabalho fosse levada a uma outra moça, um outro rapaz recém-formado, e ele ou ela também a recusasse? E depois um terceiro ou uma terceira, a quarta pessoa, a quinta, a décima, a centésima, a milésima pessoa, ninguém quisesse trabalhar na empresa tabagista. No limite,
a empresa tabagista teria que fechar as portas, porque ninguém aceitaria fazer parte da estrutura mortífera que ela representa. Alguém vai alegar, e com uma dose de razão, que algumas pessoas não têm essa escolha, que algumas pessoas precisam urgentemente do sustento, de levar o alimento à mesa dos filhos, que algumas pessoas não têm essa consciência, talvez ainda essa raciocínio, para levar a questão tão a sério assim. Essas pessoas são menos responsáveis, porque sabem menos, porque entendem menos, porque têm menos escolha. A responsabilidade será sempre proporcional ao nosso leque de escolhas, ao leque de possibilidades, à formação, às oportunidades que a vida tenha nos dado. Então é bom nós sempre termos consciência disso. Repetindo, porque é importante. As responsabilidades são sempre proporcionais às condições e oportunidades que a vida nos proporcione. Um segundo caso, que diz respeito a uma matéria, digamos assim, não da vida pessoal de alguém, mas da nossa vida coletiva aqui no Brasil. Nós sabemos das reportagens recentes e nem tão recentes que são divulgadas aí, na verdade, esse problema é um problema aqui no Brasil há décadas. O Brasil, por sua grande extensão territorial, por seu imenso potencial na área agrícola, é um dos campeões mundiais, se não o campeão mundial, de longe, no uso de defensivos agrícolas e outras substâncias a que nós denominamos agrotóxicos. Tóxicos não porque são feitos para intoxicar, mas porque, como muitas substâncias úteis para a nossa vida, têm um efeito tóxico, dependendo da forma como forem utilizadas ou dependendo do seu conteúdo residual, inadvertidamente ou não, nos produtos finais, no caso, os alimentos que nós consumimos, os vegetais, além de outros efeitos ambientais. Alguns agroquímicos têm efeitos ambientais insuspeitados, para a maioria das pessoas invisíveis, como, por exemplo, em algumas espécies de pássaros, enfraquecer as cascas dos ovos, dificultando com isso a reprodução de filhotes saudáveis, e podendo levar essas espécies até mesmo à extinção, à beira da extinção. Aí você extingue determinadas espécies de pássaros, as pragas aumentam, porque eles se alimentavam de insetos que, uma vez sem os predadores naturais, ou de larvas, né, que uma vez sem os predadores naturais se transformam em pragas. E aí nós entramos num círculo vicioso de utilização de substâncias para matar aquelas pragas que já não são dizimadas naturalmente, porque nós contribuímos para extinguir ou reduzir a população, drasticamente reduzir a população dos predadores naturais. Então veja que, às vezes, os males são efeitos de cadeias muito complexas de acontecimentos sobre os quais nós não temos total controle, e que na origem nós às vezes nem sequer pensamos que pudessem vir a ser. Mas então, o Brasil é campeão do uso de agroquímicos. Sai agora a notícia recentemente que tem um agroquímico de nome estranho chamado Parquat, talvez a pronúncia em inglês seja Parquat, eu não sei, fabricado por uma empresa multinacional. Hoje ele é fabricado na China, mas é proibido na China. É proibido na União Europeia desde 2007, portanto, há 13 anos. Foi proibido no Brasil em 2017. Essa proibição caiu por força da pressão do agronegócio. Foi adiada para agora, 2020, portanto, com 3 anos para que o agronegócio pudesse se adaptar e buscar novas formulações para o plantio, sobretudo no caso da soja. E 3 anos depois, o lobby volta a fim de pressionar pela continuidade do uso dessa substância, proibida em mais de 50 países, inclusive no país hoje, que é o fabricante, ou o maior fabricante, eu não sei bem, que é a própria China. A China já é afamada por ter uma legislação ambiental, às vezes, que a gente considera meio frouxa, né? Então, não é nem uma grande referência em termos de legislação ambiental. O que significa isso? De novo, o que tem a ver com a nossa palestra? Se existem tantos estudos, existe tanta incerteza a respeito do uso dessa substância,
Por que nós não buscamos modos alternativos de produzir? Por que tanta pressão para permanecer do jeito que está? Porque permanecer do jeito que está dá muito mais lucro do que criar novas soluções. E quando nós queremos, nós estamos vendo agora com a pandemia, quando nós queremos e investimos para valer, nós criamos soluções. Elas surgem até o momento. Quando começou a pandemia, a gente não conseguia comprar máscara. Agora as máscaras, claro, não as máscaras hospitalares cirúrgicas, mas as máscaras estão sendo oferecidas por todos os tipos, marcas, tecidos, cores, decorações, tanto as artesanais quanto outras que são produzidas em escala industrial ou semi-industrial. Então, quando nós queremos inventar, nós inventamos. Tem dezenas de vacinas em processo de desenvolvimento e testagem. A ciência está cooperando para mapear a pandemia, as características do vírus, e assim nós vamos aprendendo e rapidamente podendo encontrar, se não soluções definitivas para o problema, os paliativos de que necessitamos. Então, por quê? Porque dá mais lucro permanecer como está. Bom, mas veja, essa empresa tem os seus agentes de comércio, essa empresa tem os seus diretores. Vamos falar dos diretores, né? Diretores são aquelas pessoas que tomam decisões estratégicas nessas empresas, particularmente essas grandes empresas transnacionais. Não são multinacionais, elas são sediadas em algum lugar e elas atravessam fronteiras, então elas são empresas transnacionais. Se um diretor dissesse, olha, eu não quero prosseguir comercializando uma substância notadamente nociva e considero que há alternativas, então eu saio. Um outro diretor diz, eu também saio. Eu estou falando diretor no masculino, porque se você olhar nas diretorias dessas grandes transnacionais pelo mundo afora, você vai encontrar aí nas direções 80%, 90% de homens brancos. Não tem uma representatividade indígena, não tem uma representatividade das etnias de pele negra ou das nacionalidades predominantemente de pele negra, não tem uma representatividade das mulheres, é muito pouca. Então, é uma parcela da humanidade encarnada como homens brancos, nesse momento, que toma certas decisões. Isso tem consequências, porque dependendo da forma como a gente esteja encarnado, o nosso modo de pensar, por mais que a gente queira evitar, sofre as suas condicionantes. Pois bem, então esses homens tomam a decisão, vamos supor, né, outro experimento de pensamento, que eles tomassem a decisão de não aceitar, de não acatar, continuar produzindo. Veja, você ia romper uma cadeia, né, e aí eu estou chamando a cadeia de responsabilidade. Você tem uma cadeia de responsabilidade, daquelas pessoas que decidem até aquelas pessoas que lá na ponta executam, e que normalmente são as pessoas que têm menos autonomia para decidir sobre a continuidade de alguma ação, aqui falando de uma empresa privada, ou a descontinuidade de alguma ação. As pessoas que normalmente têm autonomia para decidir, nós dizemos que elas estão no alto da hierarquia, então elas estão no alto de uma determinada cadeia de decisão. Né? A partir dessa primeira fala, surge uma pergunta. Edilberto pergunta como aplicar a justiça no cotidiano, levando em conta a vida social, política, nos dias atuais. Então, Edilberto, é uma excelente pergunta. Aplicar a justiça, em primeiro lugar, quer dizer cumprir nossas obrigações básicas. Então, se nós somos pessoas de classe média, nesse país de herança escravocrata, que temos empregados domésticos ou pessoas trabalhando para nós, cumprir as obrigações legais em relação aos empregados domésticos. O que significa cumprir também as nossas obrigações morais, não apenas legais. Porque ainda é frequente nós queremos ver obrigações cumpridas em relação a nós, mas não queremos cumpri-las em relação aos outros. Então, essa é uma forma bem básica de aplicar a justiça. A outra forma, se você for lá na questão 793 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala de uma verdadeira civilização, ele vai dizer que numa verdadeira civilização, para um povo se dizer realmente civilizado, a justiça ela é aplicada igualmente daquele que está mais alto àquele que está mais baixo na escala social. Veja que Kardec não está falando de uma sociedade sem classes ou sem hierarquia, não. Hein? Ele está pensando em termos de uma sociedade com hierarquia. Está dizendo que a justiça será aplicada da mesma forma. E diz mais, que numa sociedade realmente civilizada, um povo realmente civilizado, o mais fraco encontrará defesa contra as agressões, contra o arbítrio do mais forte. Sempre. Então, sempre que nós estivermos em posição de evitar a opressão, né, ou de não nos omitirmos ante uma ação
opressora, seja dos órgãos de Estado, seja na esfera privada, nós precisamos fazê-lo. Aplicar justiça, eu vou dizer em termos simples, é parar de rir de piada racista. É parar de rir de piada machista. É parar de achar engraçado quando um colega homem assedia uma colega mulher no trabalho. Isso já é um exercício de justiça no nosso cotidiano. Veja que não precisa muita coisa, não. É acessível a todos nós, independente, inclusive, de nós ocuparmos alguma posição de maior destaque ou não. Porque justiça é o quê? Buscar a equidade, não é isso? É buscar o bem de todos. Eu costumo dizer que se você dá oportunidades iguais a todo mundo, você não está sendo equânime, não está sendo justo. Porque as pessoas partem de posições diferentes. Se elas partem de posições diferentes, nós precisamos dar oportunidades diferentes. É por isso que existe Paralimpíada, porque eu não posso colocar o atleta portador de deficiência competindo com um atleta que não é portador de deficiência, isso não faria nenhum sentido. Ora, então nós devemos seguir o mesmo raciocínio em relação a certas questões na nossa sociedade. Proporcionar mecanismos de acesso aos bens públicos e aos direitos fundamentais, como educação, saúde, trabalho, sobretudo aquelas pessoas que têm mais dificuldade de encontrá-los em razão de lacunas próprias do estamento social, da esfera social em que se encontram, em que nasceram, em que foram criadas. Né? Então, nós temos que proporcionar meios para que as pessoas se desenvolvam, isso na esfera educacional. O Leon Denis, aqui nesse capítulo, a propósito, em determinado momento, ele diz aqui, e eu grifei, que a educação das massas é mais lá para o fim do capítulo. A educação popular precisa ser completamente reformada, porque só o homem ilustrado pode colaborar com inteligência, coragem e consciência na renovação social. Ora, como é que nós vamos renovar completamente, ou reformar completamente a educação popular? Primeiro, nós temos que prover recursos, não é isso? Primeiro, nós temos que prover recursos. Mas nós temos agora um governo eleito do Brasil que insiste em retirar recursos da educação fundamental, por meio do Fundeb. Insiste em tirar recursos. Né? Está pressionando parlamentares para que uma emenda constitucional seja aprovada de modo a retirar recursos da educação. Isso não é fazer justiça, isso é uma injustiça tremenda, porque nós vamos tirar recursos de quem já não tem. Outro dia li que uns pais lá de São Paulo estavam reclamando porque na escola dos filhos não estava tendo aula pela internet. A escola custa 12, presta atenção na cifra, 12 mil reais por mês. 12 mil reais por mês. Então, tem pessoas estudando em escola de 12, de 5, de 2.500, de 2. E tem pessoas praticamente sem escola. Tem professores com salários aviltantes, com condições de trabalho igualmente aviltantes, e de quem nós queremos tirar mais recursos. Então, fazer justiça também é politicamente, seguindo os meios lícitos e legais, nós pressionarmos para não tirar mais oportunidades de quem já tem tão poucas oportunidades. Não podemos fazer isso. Eu dizia numa outra palestra outro dia, e parece repetição, mas não é repetição, é assim, é igual nas artes, né, na música, na literatura, até mesmo na pintura, variações sobre um tema. Então, eu dizia numa outra palestra o seguinte, que se alguém não tem oportunidades, ou melhor, se alguém não aproveita as oportunidades que a encarnação dá, o problema é daquele alguém. Mas se a sociedade não proporciona as oportunidades básicas de que todo ser humano precisa para se desenvolver enquanto encarnado, o problema é social, o problema é coletivo. E é coletivamente que nós precisamos resolver. Então, essa é uma questão interessante. Bom, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, os espíritos dizem a Kardec que a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola. Essa é uma passagem muito importante, questão 886 do Livro dos Espíritos. A caridade não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos encontramos com nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. É claro que o Espírito está falando aqui superior, igual, inferior, em termos de condição social. Talvez estivesse falando
em sentido metafísico, até em termos espirituais, que nós chamamos de inferior, aquele espírito menos experiente, aquele espírito ainda com a visão da existência mais acanhada. Ora, abrange todas as relações, então nós temos que grifar a palavra todas, ou seja, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Então, a nossa relação de benevolência, e aí vai uma questão importante de justiça, né? A nossa relação de benevolência não pode se dar apenas pela via da filantropia. Filantropia é assim, aquelas pessoas que têm uma condição socioeconômica superior, doam o que querem, quando querem, para a causa que querem. Então, a filantropia, de um modo ou de outro, é sempre discricionária, ou seja, fica ao sabor dos critérios e da boa vontade de quem doa. Então, a que isso nos remete? Nós precisamos enfrentar também as causas dos sofrimentos na Terra, inclusive na esfera socioeconômica, nos itens como saneamento e outros direitos fundamentais, não apenas por meio da filantropia. Porque lá na questão 888, quando Kardec pergunta sobre a esmola, os espíritos dizem a ele que a sociedade ela deve prover aquele que não pode trabalhar sem que ele fique dependente da boa vontade de alguém ou do acaso, percebe? Estabelecer mecanismos institucionais. Eu gostaria, Alexandre, se você está controlando aí, que retornasse. Obrigado. A pergunta que veio aqui na tela eu não respondi. Jane, todos nós cristãos precisamos nos atentar contra as injustiças nos mínimos detalhes e nunca sermos omissos e coniventes. Assim ensina Jesus. Eu concordo totalmente com a sua observação. Jesus não transigiu com o mal, e em momento nenhum foi omisso, admoestou em termos enérgicos aqueles que achavam que tinha que admoestar, e mesmo quando curava, instruía os curados a que não voltassem a cometer os mesmos erros, porque senão as suas enfermidades poderiam voltar por força das culpas que a consciência carrega e que causa tantos males. Então, perfeitamente, não podemos ser omissos. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, agora eu não vou me lembrar de cabeça qual, mas que os Espíritos dizem explicitamente o seguinte, textualmente, eles dizem que nós não seremos cobrados apenas pelo mal que fizermos, mas nós seremos cobrados pelo bem que deixarmos de fazer. O bem que deixarmos de fazer. E lá na questão 932, nós vamos ler que o mal ainda prepondera, ou os maus ainda têm força no mundo, por omissão dos bons. Quando os bons quiserem, preponderarão. É isso que está dito lá no Livro dos Espíritos. Então, o problema de omissão é um problema muito grave, sim. E é um problema que potencializa muitas injustiças. Se a sociedade se acomoda diante da injustiça, vamos falar de sociedade e vamos falar de cada um de nós. Se eu me acomodo diante de uma injustiça, porque aquela injustiça não me ofende, aquela injustiça não chega até mim, aquela injustiça não causa uma dor a mim ou um ente querido, eu estou sendo omisso. E olha, eu não estou sendo muito inteligente, não, porque amanhã ou depois essa injustiça pode chegar até mim. É quase certo que chegará. Né? Alguém diz assim, eles vieram atrás dos socialistas. Eu não era socialista, nem liguei. Eles vieram atrás dos negros, mas como eu não era negro, não dei importância. Eles vieram atrás dos judeus, mas daí eu não era judeu, também não dei importância. Aí vieram atrás de mim. Como eu não tinha dado importância, já não tinha ninguém para dar importância a mim. A lutar coletivamente para que os maus não alcançassem essa força sobre mim e sobre a coletividade. Lá no capítulo, se não me engano, Sede Perfeitos, Sede Perfeitos não, do Evangelho, a perfeição moral, né, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a nossa maior chaga é o egoísmo. Eu quero falar sobre isso rapidamente. O egoísmo desemboca em indiferença. Indiferença é a causa de praticamente todos os males, eu acho, piores que a gente vive na humanidade hoje. Essa indiferença à sorte do outro, à dor do outro, às angústias alheias. Mas ele diz o seguinte, quando as pessoas souberem que os outros se preocupam com elas, quer dizer, quando cada um souber que os outros se preocupam com ele ou com ela, então também vai se preocupar com os outros. Ou seja, nós precisamos ter essa ideia de uma sociedade solidária, percebe? E não uma sociedade individualista, cada um sentado no seu sofá, fazendo as suas preces, assistindo a sua doutrinária em casa agora durante a pandemia,
e a dor do outro é sempre karma, é sempre... nós não podemos viver dessa forma. Tá? Então, essa é uma questão importante, ou seja, nós nos solidarizarmos, a fim de novo, fazer a profilaxia do mal. Gente, eu quero lançar uma proposta, não é uma proposta inovadora, nem ousada, nem revolucionária, não. Pode deixar a questão na tela, por favor, já eu comento. Não é uma proposta revolucionária, proposta muito simples. Tudo bem, vamos adotar o Espiritismo como doutrina consoladora, está tudo certo. Nós precisamos de consolo diante das nossas angústias, dos equívocos que nós temos que corrigir, das surpresas desagradáveis que a vida às vezes nos traz. Tudo bem, nós precisamos de consolo da enfermidade, das dores diversas. Está certo. Agora, vamos nos apropriar com força mesmo, com energia e com decisão desse caráter instrutivo da doutrina espírita, para nós não ficarmos nessa lamentação eterna de um mundo de prova e expiação, porque isso era lá no século XIX. Tem comunicações no Livro dos Espíritos, no Evangelho, por exemplo, tem uma comunicação de Sanson, um espírito que fez parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas quando estava encarnado. E Sanson diz, no século vindouro, o Espiritismo levará à conciliação dos interesses materiais e morais da humanidade. Gente, século vindouro era o século XX. Nós já estamos no ano 20 do século XXI. No ano 20 do século XXI. Então, nós precisamos superar essa etapa de ficarmos apenas nos lastimando de viver num mundo de prova e expiação e deliberarmos pela transformação que nós precisamos ajudar a fazer, porque os espíritos não vão fazer sem a nossa participação. Edilberto diz, é no que acredito levando em conta os evangelhos de Jesus. Ler, decolar, palestrar não significa ter apreendido, só na prática garante entender. Pois é, Edilberto, a doutrina espírita é uma doutrina tão prática, não é isso? E nós, às vezes, nos perdemos em abstrações, como diz um texto muito interessante da Clarice Lispector. Nós nos perdemos em abstrações, falando do sofrimento sempre de uma forma muito abstrata e das nossas responsabilidades pessoais, etc., esquecendo que nós somos seres sociais, que nós vivemos em coletividade, que em coletividade nós temos que trabalhar juntos pelo desenvolvimento, pelo crescimento de todos. Então, a responsabilidade são cadeias de responsabilidades. Cada um de nós, de algum modo, faz parte de inúmeras cadeias de responsabilidade. E dependendo da posição que nós ocupamos, seja no serviço público, seja na empresa privada, seja como empreendedores, etc., então a nossa posição fica mais marcada nessas cadeias de responsabilidade, as nossas decisões têm mais peso, e as nossas omissões também têm mais peso. Né? Então, isso é muito importante. Que o mal tome corpo. Porque nós precisamos, de fato, nos mobilizar, primeiro resistir ao mal, e depois implantar o bem, na medida das nossas possibilidades, por onde nós trafegamos, para que o mal não tenha tanta força. Então, não se trata apenas de nós explicarmos o mal. A doutrina espírita já explicou muito bem o mal. Porque em outras encarnações, indivíduos cometeram injustiças, porque o espírito ainda é rude, porque o espírito precisa aprender por meio da dor. Ok. Mas tem um ponto aqui muito interessante, eu gostaria de encaminhar reflexões finais, estando disponível para perguntas, por intermédio dessa passagem de Leona Denis, ainda no capítulo referido, que dá título, né, Justiça e Responsabilidade, o Problema do Mal, ele diz o seguinte, que quando nós tivermos mais tolerância e benevolência, ele chama os pequenos que ele chama são os pequenos do mundo, aquelas pessoas que estão em posições profissionais, econômicas, sociais mais modestas, né? Quando nós tivermos mais tolerância, nós veremos que neles existe menos maldade e intenção do que sofrimento revoltado. Mas de onde vem esse sofrimento revoltado que nós devemos, então, contribuir para sanear? Vamos chamar de sanear, né? Porque revolta é uma coisa ruim. Quando nós trabalharmos pela justiça. O que significa trabalhar pela justiça? Fazer que as nossas leis, a aplicação das leis, mas as leis informais que se aplicam por meio das sanções sociais, que não precisam estar nos códigos escritos do direito,
se aproximarem cada vez mais das leis divinas, valorizando as pessoas por aquilo que elas são, pela contribuição que elas dão à sociedade, e não por aquilo que elas aparentam. E aí a gente volta ao Evangelho segundo o Espiritismo, de novo, variações sobre um tema. Capítulo 7, mensagem 11 e 12, itens 11 e 12. Apresente-se em qualquer lugar um rico depravado. As traduções brasileiras dizem debochado, lascivo, perdido de corpo e alma, e todas as deferências lhe são dadas. Apresente uma pessoa modesta que vive do seu trabalho, e nós não nos dignamos saudá-la. Então, quando nós não só admirarmos, mas acolhermos as pessoas, por causa da sua dignidade de caráter, por causa do bem que elas fazem, por causa do exercício dos seus talentos, então as pessoas não estarão revoltadas. O que causa revolta não é a pessoa ter menos dinheiro que a outra, não ter iate. Isso só causa revolta em espíritos assim bem atrasadinhos. O que causa revolta nas pessoas é a falta de reconhecimento, é a falta de respeito, é a falta de apreciação, é a falta de valorização como ser humano, é o desprezo das estruturas sociais, das estruturas jurídicas, que tratam de forma completamente diferente quem tem e quem não tem. É isso. E isso causa esse sofrimento revoltado de que fala Leon Denis. Porque ninguém se revolta, assim, só pessoas um pouco, digamos, desequilibradas vão se revoltar com o furacão, com a chuva forte que caiu e levou os eletrodomésticos da sua casa. Geralmente, inclusive, esse espírito religioso do brasileiro se forma bem diante desses dramas causados pelos fenômenos naturais, que muitas vezes nós poderíamos prevenir, hein? Como no caso da pandemia, mas isso é um assunto talvez para uma outra fala. Nós não precisaríamos estar sofrendo tanto com a pandemia, tivéssemos certas precauções em marcha e certas atitudes em marcha e atividades em marcha. Mas, pois bem, mas o sofrimento revoltado ocorre quando a pessoa percebe que as suas dores são causadas pelas estruturas iníquas, pela insensibilidade do outro, pelo descaso do outro, e às vezes até escárnio sobre o sofrimento, né? Aquela frase atribuída a Maria Antonieta, não sabemos se verdadeira ou não, possivelmente até não, mas a frase rainha, o povo diz que não tem pão, está às portas do palácio. Se não tem pão, como brioches, ou seja, se não tem aquele pão rústico, né, feito com a farinha, sem refino e tal, como brioches, que é um pãozinho bem mais sofisticado. Uma resposta característica de quem é totalmente diferente, escarnecendo do sofrimento alheio. Isso causa esse sofrimento revoltado. Justifica-se? Não justifica-se, mas explica-se, né? A gente quer cobrar dos que sofrem, às vezes, de maneira muito rude, sofrem com sofrimentos muito rudes, a gente quer cobrar uma evolução espiritual maior do que a gente cobra a nós mesmos, né? Isso não é justo. Eudina, Cláudio, parabéns pelos encaminhamentos, está na hora de parar de fingir que todas essas questões de desigualdade não têm relação com as espirituais. Perfeito, Eudina. A gente vive dizendo que o mundo é uma escola, né, minha irmã? O mundo é uma escola para lá, o mundo é uma escola para cá. Então nós temos que aprimorar a escola, você concorda comigo? Eu sou educador, Dinalva é educadora, provavelmente nos escutando agora tem dezenas de educadoras. Nós somos educadores, sabemos que para uma escola participar melhor do processo educacional da criança, do jovem, do adulto, precisa ser uma escola boa, não é isso? Uma escola com boas características, com infraestrutura, não só material, mas uma infraestrutura de gestão, procedimentos pedagógicos adequados e de acordo com os conhecimentos modernos da psicologia, das neurociências, da filosofia. Não é assim? Então, se nós queremos um mundo melhor, e o mundo é essa escola onde nós estamos nos educando, espíritos encarnados, almas, aqui é a vida espiritual também. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. Então, se nós estamos aqui nos educando, o esforço por construir um mundo melhor é imperativo para que nós possamos crescer mais rapidamente e sem tantos sofrimentos desnecessários, nos preocupando até a todo momento que o mal possa nos assaltar. Quando o mal nos assaltar, nós teremos estruturas de atenuação do mal, quando ele não puder ter sido prevenido, nós teremos uma atenuação das dores e sofrimentos da humanidade. Então, tentar fazer da justiça terrena um espelho da justiça divina, isso é muito importante, e prestarmos sempre muita atenção na nossa cadeia, ou na nossa inserção nas cadeias de responsabilidade. Né? Leonardo pergunta, prezado Cláudio, qual deve ser a postura do bom espírito, do cristão,
nos dias atuais em que observamos tanto sofrimento no mundo. Leonardo, assim, eu não sou daqueles que acreditam que hoje nós sofremos mais do que em outros tempos, de que existe mais torpezas, perversões do que em outras épocas na história da humanidade. Eu acho que nós vivemos uma época na história da humanidade, um momento histórico em que as coisas estão sendo postas em evidência. E a pandemia contribuiu muito para que a iniquidade fosse posta em evidência. Nós estamos vendo direitinho agora o atendimento, a diferença do acesso ao atendimento e as medidas profiláticas para as pessoas que têm muito dinheiro e para as pessoas que têm pouco dinheiro. Nós estamos vendo. Então, nós temos estados onde os hospitais estão congestionados, quem é muito rico pega uma UTI aérea particular e vai se internar nos chamados melhores hospitais na cidade de São Paulo. E quem não tem dinheiro e não tem acesso a jatinho, esse tipo de transferência, morre sem atendimento. Então, nós vivemos ainda em uma sociedade que seleciona pelo dinheiro. Como espírita, eu não posso simplesmente aceitar isso é fruto do passado, etc. Tal. Sim, e nós vamos consertar como? Porque me interessa o aqui e agora e o que nós vamos fazer. Uma vez conhecidos os problemas, interpretados em profundidade, ou compreendidos em profundidade nas suas causas, o que nós vamos fazer para melhorar, para mitigar? O que nós vamos fazer para dar dignidade ao espírito encarnado? Para que o espírito encarnado não desencarne de novo revoltado, aí reencarna revoltado, desencarna revoltado, encarna revoltado. Nós vamos evoluir para mundo de regeneração quando e como desse jeito? Nós precisamos romper esse ciclo desse sofrimento revoltado de que nos fala Leon Denis. E a melhor forma de fazer isso é organizar a sociedade de tal modo a dar dignidade para as pessoas. Tá? Então, bom, eu não acredito que os sofrimentos sejam maiores, mas os sofrimentos são mais evidentes, e é claro, nós hoje temos uma população no mundo de 7 bilhões e meio de pessoas, uma população enorme, então os sofrimentos são mais evidentes. Então, o procedimento nosso espírita, mitigar pelas ações filantrópicas, sim, mas exercemos o nosso dever de cidadania, inclusive colocando em postos eletivos pessoas que tenham a mínima responsabilidade, pessoas que prezem minimamente a vida humana, pessoas que sejam minimamente qualificadas intelectualmente para compreender que existem determinados problemas que você não resolve com palavras de efeito, mas resolve ouvindo a ciência, que também é um dos instrumentos de Deus por intermédio dos trabalhadores humanos para nos ajudar a diminuir os nossos sofrimentos. Exercer a nossa responsabilidade, porque às vezes a gente faz as nossas escolhas na esfera pública, inclusive as escolhas eletivas, pensando no próprio umbigo, e nós não consideramos a cadeia de responsabilidades daquele nosso voto, que lá na ponta pode estar prejudicando justamente os mais vulneráveis, aquelas pessoas que não terão a quem recorrer, e que morrerão em silêncio de Covid, dentro porque não puderam ser socorridas, ou na porta do hospital, ou aquelas pessoas que continuam sob o assédio cruel dos agentes da violência explícita, sejam eles estatais ou não estatais ou paraestatais, nas periferias esquecidas das cidades brasileiras. Nós precisamos ser responsáveis porque nós somos responsáveis. Aquele que acorda todo dia em uma cama confortável, que temos o que comer, que estudamos, que temos os filhos na escola, que temos um trabalho, mesmo que seja um trabalho cansativo, mesmo que seja um trabalho difícil, mas que temos a segurança do nosso sustento e de uma rede de proteção afetiva em torno de nós. Nós somos amplamente responsáveis pela dignidade do nosso próximo. Muito mais do que quem não tem nada disso. Janete, no momento espírita, ainda tantas teorias e pouca prática na caridade, se pregarmos a caridade e salvação, a teoria traz ensinamentos para evoluir na alma, até quando falaremos e faremos pouco. Janete, você me permita, assim, de certa forma, discordar. Sabe que eu acho que nós temos uma falta de teoria? Sabe que eu acho que nós carecemos de uma profundidade interpretativa maior? Você sabe que eu acho que a gente anda repetindo frases espíritas, retiradas do livro dos espíritas, inclusive do livro dos espíritos, fora de contexto, e com isso nós não desenvolvemos uma visão de mundo sofisticada o bastante que nos mobilize em prol das atividades
que nos mobiliza em termos de uma atitude existencial, sabe? Aí nós emitimos juízos de valor muito rápido, muito rasos, né? Muito superficiais. A doutrina espírita é uma doutrina de estudo, né? Mas na medida que a gente fica só repetindo como papagaio o que alguém falou, o X falou, o palestrante Y falou, e eu não procuro desenvolver um pensamento próprio. A lógica de Kardec toda é em termos de desenvolvimento de um pensamento próprio, né? Então, eu nem sei se nós temos essa teorização toda. Agora, se você chama de teoria essas palavras vazias, é um uso semântico, digamos assim, um pouco mais livre da palavra teoria, não o uso estrito da palavra, em termos da filosofia da ciência, da educação, aí sim, né? A gente fala em progresso, a gente fala em evolução, a gente fala em mundo de regeneração e continua agindo como se tivéssemos que viver num mundo de prova e expiação durante séculos e séculos e séculos ainda. Honestamente, eu não consigo entender por quê. Um pouco fora de contexto, deixa eu te contar uma história que ilustra um pouco isso que eu estou falando. Eu fui fazer uma vez uma palestra no centro, e aí o que acontece? Eu falei que nem todo casamento era provacional, que alguns casamentos são encontros de espíritos que ficam muito felizes de se encontrar, e que essa felicidade do encontro, apesar das dificuldades que a vida de todo mundo tem, de todo casal tem, essa felicidade do encontro faz com que esses espíritos fiquem muito mais fortes e muito mais disponíveis para trabalhar em favor da coletividade. E meu raciocínio foi por essa, lá na ocasião, não lembro as palavras da linha. Você sabe que a palestra terminou, e você sabe que tem alguns dirigentes de doutrinária que depois da palestra gostam de fazer outra palestra, né? Então, o dirigente da doutrinária era um pouco esse, assim, que gosta de fazer uma palestra depois da palestra, e começou a falar. E lá pelos tantos da fala dele, ele disse assim, mas, apesar disso tudo que Cláudio falou, casamento aqui na Terra é de prova e expiação mesmo. Aí eu fiquei calado, baixei a cabeça. Que mensagem nós estamos transmitindo para as nossas meninas e para os nossos meninos? Não presta. Porque se tiver a escolha de casar ou não casar, e o casamento aqui na Terra tem que ser essa dor toda de prova e expiação, nós estamos dizendo a meninada que não case, que não assuma esse tipo de responsabilidade, porque vai ser sempre um sofrimento, porque vai ser sempre um horror. Concorda? Então, assim, é isso. A gente fica com a visão muito engessada em certos paradigmas. E a mudança de paradigmas é característica do progresso em todas as áreas do conhecimento humano, não pode ser diferente no espiritismo. Até a igreja, que é uma estrutura tão hierárquica, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, é uma estrutura tão hierarquizada, é uma estrutura de uma tradição tão, em alguns casos, engessada, né? Uma tradição tão cristalizada, é um termo adequado, os paradigmas vêm mudando muito. Então, você já encontra agora uma declaração de que Maria de Magdala era apóstola dos apóstolos, você encontra encíclicas do Papa Francisco a respeito das questões ambientais e das questões econômicas prementes do nosso tempo. Então, isso são mudanças paradigmáticas, é a inspiração religiosa contribuindo para nós termos essa escola melhor que é a Terra, né? Daniela, e quando se fala em justiça social, numa movimentação da sociedade civil, é interessante, entre aspas, como grande parte das pessoas dizem, não ter tempo. Pois é, Daniela, essa é uma questão, né? Cada um de nós tem as suas, eu diria, as suas limitações, as suas capacidades, os seus receios, né? E as suas crenças. Mais importante, talvez, até, do modo de mobilização, seja a mobilização, sabe? Assim, é nós intimamente estarmos mobilizados, é nós intimamente nos sensibilizarmos em relação às dores do outro, em relação às angústias do outro, em relação às dores coletivas. Eu fiz aqui uma anotação, acho que com essa anotação nós podemos, concluindo, ainda disponível, caso haja perguntas, eu estou à disposição, ninguém praticaria deliberadamente o mal, e eu vou acrescentar as anotações, ninguém se omitiria tanto diante do mal, se as dores alheias lhe doessem tanto quanto doem as suas próprias ou a dos entes queridos. Se as dores dos outros nos doessem assim, seria impossível simplesmente olhar para o lado,
e fingir que nós não estamos enxergando. Outro dia eu assisti uma preleção muito interessante na internet, de um padre lá dos Estados Unidos. E na preleção dele, agora já em tempo de pandemia, né, ele fazia a preleção à distância, e ele dizia: nós temos que parar de olhar para o lado e fingir que não está acontecendo nada. Os espíritas não temos o direito de fazer isso. E não temos também por que sair do nosso conforto só na hora de doar cesta básica, enxoval e tal, sopa. Tudo isso é muito bacana. Mas perdoem, não muda as estruturas. Vamos trabalhar também nas mudanças estruturais que a humanidade requer, para a gente não ficar, daqui a 2 séculos, entregando sopa, né, ou recebendo a sopa, talvez reencarnados, numa sociedade igualmente iníqua. Um ser que eu conheço e com o qual eu tenho uma relação afetiva antiga, há muitos anos, enxovais, né? Aí atendia adolescentes gestantes lá com 15 anos. Aí começou a atender as filhas dessas adolescentes gestantes agora com 15 anos. E agora já está na 3ª geração atendendo as netas das primeiras adolescentes gestantes com 15 anos. Bom, nós temos que atender, né? Já que o quadro não mudou, nós vamos atendendo. Agora, você ter gente que se orgulha disso, cá para nós, aí eu acho um pouco demais como espírita, né? Isso deveria nos envergonhar como povo, né? Deveria nos envergonhar como sociedade, não nos orgulhar de estarmos ali tentando suprir uma deficiência educacional tremenda, uma deficiência formativa tremenda, pela qual cada um de nós é um pouco responsável. Deixo essas reflexões, que Jesus nos abençoe, e que nós possamos refletir mais, que nós possamos pensar mais, que nós possamos estudar as obras de Kardec, particularmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho juntos, como uma unidade, e não ficarmos pensando frases soltas ou repetindo frases soltas daqui e dali, e que nós tenhamos esse salutar diálogo com as outras áreas do conhecimento, com as ciências, com a filosofia, com a sociologia, as ciências humanas de um modo geral, porque isso vai nos enriquecer muito, e nós podemos fundar, por assim dizer, espiritamente, com a nossa consciência espírita de ser e de viver, as outras áreas do conhecimento, para que nós, então, tenhamos uma sociedade melhor muito em breve. Deus nos abençoe. Obrigado. Alexandre. Ô, Cláudio, se você nos permitir, uma última pergunta. Tranquilo. Que o Macedo vai colocar no ar. Para a gente concluir, então. Como poderia ser um terrivelmente espírita ministro de Vamos Justiça? aguardar Seria aí que ele já vai colocar um venerando aí. Que aplicaria de forma mais eficaz a justiça? Ah, Edilberto, eu não vou me comprometer, eu não vou meter a mão nesse vespeiro, não, rapaz. Olha, você vai lá na questão 793 do Livro dos Espíritos. Lá está dizendo direitinho como é a aplicação da justiça numa sociedade civilizada. Tá? Questão 793, a aplicação da justiça é o seguinte: você aplica a justiça igualmente para todos. Você não fica procurando exceções para tratar os amigos, inimigos, afetos e desafetos, nem na esfera política e nem na esfera pessoal. Então, eu não preciso responder a sua pergunta, a questão 793 do Livro dos Espíritos, o comentário de Kardec responde tudo. Muito bom. Mais alguma coisa? Da nossa 3ª noite de palestras, não, essa foi realmente a nossa última aí, só apertar mais um pouquinho no final. Nós vamos já caminhando para o nosso encerramento, agradecendo pelas reflexões, o pessoal debateu bastante, né? Então, foi um tema que foi bem discutido, né? E nós agradecemos a participação de todos que estiveram online, que participaram no chat, que colocaram suas questões. Pedimos que aqueles que ainda não são inscritos no canal se inscrevam para serem notificados das próximas palestras. E nesse momento, que possam todos nos acompanhar neste instante. Mestre Jesus, em mais uma reflexão nesta noite, nós agradecemos pela doutrina espírita, sobre os nossos compromissos, nas leis que já conhecemos
de sociedade, de liberdade, do compromisso que nos compete e que sejamos responsáveis com tudo aquilo que Deus nos confiou, trabalhando pelo nosso crescimento, pelo crescimento de todos que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, pela nossa Semana Espírita, pela oportunidade de discussões que encontramos nos meios que nos são possíveis e que possamos trabalhar sempre para o nosso adiantamento e pelo mundo que nos cerca, contribuindo, cumprindo o nosso papel. Mais uma vez, nós rogamos as tuas bênçãos, a tua misericórdia sobre todos nós, que assim seja. Então, mais uma vez, nós te agradecemos, Cláudio, pela belíssima palestra. E nós lembramos a todos que amanhã nós vamos ter o Kleber Flores com a reencarnação e suas leis. Pode concluir, Carlos. Cláudio, se você quiser falar. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade do reencontro, pela via eletrônica desta vez, rogando bênçãos a todos nós, os cuidados apropriados durante esse período delicado e reflexões renovadoras. Todos nós estamos sendo desafiados a reinventar meios, procedimentos, formas de viver, formas de nos educar, formas de trabalhar, e nós sairemos desse período fortalecidos. A nossa consciência coletiva hoje é muito mais avançada do que ao século por ocasião da gripe espanhola, que foi a última grande pandemia que a humanidade enfrentou. E essa consciência coletiva dá condições de, embora com algum sofrimento, sairmos mais avançados e renovados desse período agora. Nós precisamos ter fé e trabalhar para isso, dando maior alcance à educação, aos ensinamentos espíritas, e, de modo algum, transformando as nossas doutrinas, as nossas religiões, em agentes do conformismo, mas em agentes de uma atividade sempre muito entusiasmada a benefício da coletividade. Obrigado.